E Fábio? Se ninguém fizer nenhuma pergunta, dá. Se tiver pergunta, não dá. Tá. Vou abrir a reunião, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à reunião do Conselho Administrativo do Instituto Pauliprev, no dia 11/11 de 2024, às 19 horas. Já iniciando esta reunião, pedindo desculpas pelo atraso em 1 hora do início da mesma. Nós tivemos um problema técnico de não conseguirmos estar próximos de acessar para poder repassar o link da reunião e também não ser possível fazer a gravação para a confecção da ata posteriormente. Poderíamos até ter iniciado, mas como a gente teve um problema na gravação, e nós necessitamos da gravação da mesma para ser elaborada a ata, não deu para começar antes, portanto, estamos iniciando com esse atraso. Então, eu vou iniciar com a pauta de hoje, no item 1, deliberação sobre aprovação da ata da reunião do dia 14/10. No item 2, deliberação sobre a ratificação da prorrogação do contrato de software para folhas de pagamento. No item 3, atualização sobre as movimentações realizadas para reenquadramento dos fundos, nos termos da apresentação e deliberação realizada na reunião do dia 14/10. No item 4, informações para deliberação sobre o resgate do Fundo de Investimentos para realocação de recursos em posição da mesma classe de ativos, por ocasião do desenquadramento passivo, de acordo com os documentos encaminhados previamente, em continuidade do apresentado na reunião do dia 14/10. No item 5, apresentação prévia e primeira discussão sobre a política de investimentos para o exercício 2025, para uma próxima reunião passar por deliberação. No item 1, então, é a deliberação da ata, que, como sempre, nos foi encaminhada previamente por e-mail, para que possamos fazer a leitura e adequações, alterações necessárias. Alguém tem alguma alteração a ser feita, algum adendo para a ata do dia 14/10? Não? Não. Então, eu coloco em deliberação. Eric? Aprovada. Edson? Boa noite a todas, aprovada, tá? Fabiano? Boa noite, aprovado. Fábio? Aprovado. Não saiu o seu som, Fábio. Aprovado. Não saiu? Aprovada, Fábio? Aprovado. Tá saindo ruim o seu som. Saiu bem ruim, mas deu para entender. Tá. Silvana? Está fechado seu microfone, Sil. Aprovado. Solange? Aprovado. Vanessa? Aprovado. Então, por unanimidade, a ata do dia... O Edu, eu já te perguntei, meu anjo, desculpe. Eu acho que eu junto com o Fábio, mas eu perguntei. Mas obrigada, Edu. Então, por unanimidade, a ata do dia 14/10 está aprovada. No item 2, é a ratificação na renovação do contrato da empresa que faz a folha de pagamento. Pela média de preço nos enviadas, a média da Pauliprev ficou muito abaixo, né? Tiveram 2 empresas que duplicaram o valor na média de preços. A Pauli Valinhos deu uma chegada próxima, mas ainda assim com uma diferença de 20 mil, né, na média. O preço praticado, então, ainda pela empresa que hoje nos atende, ainda é um preço razoável. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento sobre esse item? Não? Então, só para dizer... André, você ergueu a mão? Desculpa. Não? Não? Tá, desculpa. O valor vão ser pagos 12 parcelas no valor de 5.804, tá bom? Só para que fique registrado. Então, eu vou abrir a votação. Eric? Aprovado. Edson? Também aprovada. Fabiano? Aprovado. Fábio? Aprovado. Não saiu? Está aprovado.
Consigo vê-los. O cenário, né, que a gente tem, costuma sempre fazer um bate-papo, né, então, o que saiu hoje do Boletim Focus, né, com dados até de sexta-feira, dia 8 de novembro, esse é o mais atualizado. O Douglas, não está na tela, tá? Se você tentou compartilhar, não está, não compartilhou, para mim não compartilhou. Opa, calma aí. Foi? Foi, beleza, perfeito, pode ir. Perfeito, gente, desculpa, viu? Então, o que é o Boletim Focus, tá? Ele saiu hoje de manhã, com dados até de sexta-feira, lembrando, né? É até 120, 130, geralmente 70, 80 casas que enviam. Eles vão mexer no mercado interno, tem aí a pressão que ele vai baixar efetivamente de importação e taxas altas, né? Isso pode afetar a importação e taxas altas, né? Isso pode afetar o dólar, como já tem afetado, né? Como os mercados. Então tem toda essa expectativa, qual vai ser a política cambial, né? E tem também, na época pouco antes do Covid, teve um estresse, apesar de ser o próprio Trump, que ele indicou Jeremy Powell, que é o presidente do Federal Reserve, do Fed americano, e se ele vai estar seguindo mais sua taxa de juros, você vai priorizar aí o dobro, mais a economia, já tem um atrito, tá? Então, mais ou menos que a gente teve aí o atrito entre o presidente Lula e o Roberto Campos Neto, já tem essa conversa com os americanos, sabe? E tá hora o mercado sobe muito bem, hora cai, Bitcoin está nas máximas, tá um momento assim de alta volatilidade, tá? E ó, a taxa de juros nossa Selic já está em 11,25, o mercado está projetando aí que vai terminar 2024 em 11,75, ou seja, um aumento de mais meio aí, justamente por causa da inflação, que já estourou o teto da meta. No IPCA, com os dados aí de outubro, né? A gente sempre carrega aí nos últimos 12 meses para a gente ver como é que tá. Veio com 0,56, tá? Os 12 meses praticamente foi 4,76. É bom a gente olhar aqui o limite máximo, né? Que a meta é 3, 1,5 para cima e para baixo, tem uma banda, né? Ele estoura de vez agora aí os 4,5. Vamos ver o comportamento, né, de novembro e dezembro. Lembrando, né, só do câmbio estar desregulado do jeito que está, isso a gente já sabe que vai ter pressão inflacionária, seja de transporte, combustível, energia, né? Vamos ver que ponto já está na faixa laranja, né? De energia, deu uma amenizada, uma dos principais fatores de alimento, a energia aí no mês de outubro, mas pode ser que isso desancore ainda mais, né? Perca o fundamento de fechamento de meta inflacionária em 2024. Esse dado gera, portanto, pressão para que o Banco Central eleve ainda mais os juros, o que alguns, até empresários, estão até se estranhando um pouco, até que o Banco Central, grandes empresários, é que isso já só está encarecendo o custo de financiamento. Ou seja, gera menos desenvolvimento nacional. A que custo, né? Eu estou fazendo essa manutenção da taxa de inflação.
Os mercados, né? Então, olha que loucura, né? A gente teve aí, há pouco tempo atrás, passou de 135 mil pontos, hoje já voltou para 127, caindo 4% aí acumulado no ano, tinha dado uma melhora, com o ganho do Trump, que aí já vai alterar toda a geopolítica mundial, alguns até falando que término de guerra na Ucrânia, Israel, que vai tirar todo o suporte, por isso tem esse impacto, né? Uma análise que eu estava fazendo agora no final da tarde, né? Eles compararam em relação aos votos do Trump da última eleição com o atual, ele teve menos votos que em 2020, né? Na verdade, foi eleitores do Biden, vamos dizer assim, né, da última eleição, que não foram votar, cerca de 10 milhões, e não que o Trump melhorou o resultado dele, tá? Essa é uma análise para a gente ter uma ideia aqui que pensa aí os americanos, né? Então, isso reflete na Bolsa, a volatilidade está alta, teve nesse período que a gente pega ali mais ou menos de agosto, setembro, 135, estoura a linha do 135, volta para 127. Por isso que a gente teve até aqueles desenquadramentos durante o ano, né, de ações que a gente teve que corrigir aquele percentual, porque além do qual não é permitido. Petróleo, né? Olha que interessante. Então você pega o dólar, que já estourou, já passou da linha 5,80 recentemente, volta para 5,77, mas no ano, né? Eu gosto sempre de pegar o year to date, né? Que é o YTD, ou seja, quanto está em 2024, não é 12 meses, é só em 2024, os dois indicadores. Então a gente vê, olha, o petróleo cedeu um pouquinho, o Brent, por causa das guerras, principalmente Israel, Irã, toda essa discussão. E mais o consumo da China, que está dando uma desacelerada, apesar de pacotes econômicos para estímulo, né? Então, o que o dólar ali está cedendo em 5%, o câmbio está ganhando quase em 20%. Ou seja, então a briga de forças aí, se vai baratear a vida brasileira ou vai deixar mais cara, o mais caro está ganhando, né? E se está ganhando-se mais caro, a gente espera na inflação, boa parte do que a gente consome é importado, né? A gente exporta basicamente commodities, é muito pouco nossa pauta industrial dentro do total de exportações. Isso vai afetar a inflação e aí afeta a taxa de juros, e se aumenta a taxa de juros, acaba ficando um pouco menos atraente, pelo menos no curto prazo, eu estar investindo na Bolsa de Valores. E atendendo agora o item da pauta, né, o reenquadramento de fundo de ações, a gente tinha 2 reenquadramentos e ficou um para esse mês. Só trazendo aí o resultado, né, o Fundo Bahia, ele recebeu um aporte de 100 milhões, como o gestor tinha já antecipado para a gente, né? Então, não precisamos fazer nada, não precisou resgatar nada, lembra que era se precisasse, né? Então, a última posição aí, até sexta-feira passada, a nossa posição que tinha passado, estava em 17%, caiu para 11,70%, tá? Então, o Bahia Valuation, nosso fundo de ação, não precisamos fazer nada, ele já se auto-enquadrou, vamos dizer assim, né? O gestor teve aplicação de outros investidores, que é um bom fundo com fundamento. Já o Geração FIA, a gente teve o resgate de 6 milhões, aplicação no Icatu, estamos enquadrados, nossa última posição em 8 de 11 de 2024 está em 13,83. Então, esse é especificamente, né, a gente gosta de trazer um pouco o cenário para a gente não ficar um assunto sem base, né? Mas os 2 fundos que a gente precisou enquadrar na última reunião foram autorizados, o Geração FIA está enquadrado, abaixo de 15%, a 3,83%, e o Bahia Valuation não precisamos resgatar, mantivemos nossa posição lá, e está em 11,70 devido à entrada de cotistas no fundo, tá? Vou voltar a tela para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Só lembrando que você já tinha dito, né, Douglas, na reunião passada, antes da deliberação, que possivelmente não precisaria mesmo mexer no fundo do Bahia, né? Só para... Isso. É que assim, já tinha essa previsão de aporte de outro cotista no fundo, que ele é um bom fundo, é uma boa casa, né? Só que a gente tem que esperar confirmar, né? Então, confirmou, foi 2 tranches de 50 milhões. Assim que foi entrando o recurso, já foram nos avisando o comitê, para a gente ter tranquilidade e não precisar tomar nenhuma atitude. E, assim, como a gente tem visão de médio e longo prazo, sair agora a bolsa, o percentual que a gente está em renda variável está bastante tranquilo, é a nossa alocação, né?
dado toda essa doideira que está no mundo aí, tem que estar razoável. 80% em renda fixa e um pouquinho, 20% quase em renda variável. Perfeito. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Quer falar alguma coisa para em cima da explicação do Douglas? Não? Então, tá certo, Douglas. Do item 3, muito bem, mais uma vez, certeira e assertiva a decisão do comitê. Muito obrigada. Já vou passar para o item 4, Douglas, que é complemento do 3, que está na mesma linha de raciocínio, para você já seguir. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta, chama o seu nome ou ergue a mão que eu passo a palavra, tá bom? Pode continuar, Douglas, por favor. Obrigada. Perfeito. Gente, vou compartilhar mais uma vez a tela. Dos 6 fundos que temos, né, de ações, temos mais um que teve desenquadramento, também passivo, tá? É muito importante isso. Por quê? Porque a 1467, a 4963, são a Resolução Banco Central e a portaria 1467, elas mostram como agir em cada caso. No caso do desenquadramento passivo, algum outro cotista saiu e nossa posição acabou aumentando além de 15%. Por garantia, a gente não pode ter para ficar exposto muito num gestor, num fundo, além de 15%, quando se trata de fundo de ações. Então, qual que é o fundo, né? É o fundo Bradesco Selection, a gente tem uma posição mais ou menos 60 milhões dele. Ele está desenquadrado, ou seja, ele passou de 15% em dia 11/6. Quando é o desenquadramento passivo, a gente tem 180 dias, ou seja, para de repente, não está no momento bom de mercado, e espera mais um pouco fazer rentabilidade, a gente esperar um pouco e para poder fazer esse resgate. E esse prazo termina dia 8 de dezembro do mês que vem. Então, qual que é a sugestão nossa? Do mesmo jeito que a gente fez, o gestor está correndo atrás para reenquadrar, sem precisar ter nenhum resgate, só que a gente já deixa o quê? Se precisar, né, e a gente traz depois as novidades aí para o conselho, o resgate seria no máximo até 15 milhões, e a gente pega, por exemplo, qual que é o fundo que a gente quer, né? A gente tem 2 bons fundos, tanto do Names como do Itaú. Uma questão, vamos mudar o slide aqui. Como a gente está com uma ideia do quê? Evitar deixar tudo no mesmo gestor, no caso seria o Itaú, que já passa de 100 milhões de fundos de ações, que a gente tem lá tanto o Momento 30 como o Dunamis, a gente pegou, bom, qual a segunda melhor opção? E aí, quando a gente vê questão de rentabilidade, manter a classe de ativo, Douglas, por que a gente não altera para renda fixa? Só para a gente manter a política de investimento de 2024. E para não ficar tudo num gestor só, a gente analisou isso, analisou também o índice de Sharpe, né, que ele é relacionado à volatilidade, quanto do ganho está tendo a mais para cada unidade de risco, e a volatilidade. Então, a segunda opção que a gente tem, que a gente entende que não vai ficar uma posição demasiada, né, depois aí do ações do Nanos, a gente viu aí o fundo Itaú Vanguarda Dividendos. Nos últimos 12 meses, ele perde o próprio Bradesco, mas é da onde a gente precisa retirar, né, por causa dos 180 dias, o limite de concentração. Do fundo o Ações Momento 30, que está tendo um bom desempenho. A gente ficaria com recursos demasiadamente numa única gestora que seria o Itaú, isso mexe um pouco com a diversificação. Então, a gente sugere a segunda melhor opção, igual foi na reunião anterior, que é o Itaú Vanguarda, tá? Então, lembrando, se precisar até 15 milhões, até na APA a gente descreveu certinho o percentual, né? A gente está com 17, 18 e vai cair para 14, 14,5, só para regularizar. Mas aí a gente usaria aí até o prazo de final do mês, dando tempo para o gestor, se de repente acontecer igual ao Bahia, que não precisa nem fazer nenhum resgate, e a gente se enquadre com, eventualmente, algum aporte de cotista, a gente não faria o resgate, tá? É somente se necessário, por isso que é até 15 milhões e não 15 milhões, tá? De repente, teve aí a entrada de cotistas, 5 milhões regulariza, a gente pega 5 milhões. A gente acha que no máximo vai ser 15, tá? Qualquer alteração a gente chama um extraordinário, mas acreditamos aí que até 15 já é suficiente para regularizar e vamos aproveitar aí até o prazo do final do mês aí para poder fazer essa regularização.
Essa é a movimentação do item 4. Ô, Douglas, e o desenquadramento que precisa reajustar é até dia 8/12. E aí, então, vocês trabalham aí com um prazozinho de segurança de uns dias, porque tem o prazo de resgate para fazer a transferência, certo? Perfeito. Fundo B3, tá? Até 30 de novembro, mais ou menos, para poder dar tempo de estar dentro do prazo, né? Isso. Né? Isso. Beleza. A gente sempre tem a ideia de virar o mês enquadrado, né? Só que a gente vai conversando com o gestor. De repente, na primeira semana de dezembro vai ter aporte que a gente precisa resgatar menos, por que não esperar? Mas o prazo máximo até dia 8 de dezembro a gente tem que estar regularizado. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Solange? Levantou. Pois não. O Douglas, e isso se houver necessidade, né? É isso, Exato. né? Se houver necessidade, de repente, entrou outro cotista. Porque, assim, a Bolsa está num momento ruim para sair. Por isso a gente está pegando os valores mínimos para corrigir, porque a gente esperou esses 180 dias para ver se teria aí oportunidade melhor, que não ocorreu. Então, se de repente entrar algum cotista no fundo regularizar, a gente fica quietinho, tá? E se de repente ele entrou parcial, que de repente 5 milhões, 2 milhões resolva na situação, a gente tira o mínimo necessário, mas aí tudo a gente comunica a vocês. Esse é o valor máximo que a gente acredita que é suficiente para regularizar, caso não tenha aporte, o gestor não consiga ter essa entrada de recursos no fundo. Ok, obrigado. Nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, eu vou colocar em deliberação, tá bom? Eric? Aprovada. Edson? Também aprovada. Fabiano? Aprovado. Fábio? Acho que o Fábio... Aprovado. Achou. Opa. Edu? Aprovado. Silvana? Aprovado. Solange? Aprovado. Vanisa? Aprovado. Então, por unanimidade, está aprovada a movimentação financeira para reenquadramento dos fundos, Douglas. Perfeito. No item 5, nós temos a apresentação prévia e primeira discussão sobre a política de investimentos. Se faz necessário o início das discussões, porque ela precisa estar hospedada no site até dezembro, né? Então, a gente costuma, em novembro, iniciar as discussões sobre, para que até dezembro a gente possa deliberar e poder subir a postagem, né? Então, Douglas, acho que é você mesmo, né? Deixo a palavra com você, fique à vontade. Ixi. Não, maravilha. Lembrando, né, é uma primeira discussão. Douglas, tive outra ideia, analise isso. Vamos, passa a ideia para a gente, sem problema nenhum. O mercado está bastante bagunçado, tá? Então, a gente tem taxa de juros que do nada chegou a IPCA mais 6,7, 6,8. A Bolsa, ora valoriza, ora cai. Aí a Bolsa valoriza e câmbio sobe. Está tudo um pouco desarrumado, né? Essa parte da geopolítica, comentei com vocês, mexe. E aí tem todo o fator de mercado, não estou dizendo que ele é racional, não estou dizendo que é uma atitude inteligente de mercado, mas que é racional, é medo, é receio, né? O que vai fazer com a atividade fiscal. Então, o que a gente fez? Como a nossa carteira está praticamente 80%, e a maioria deles em títulos públicos, e os 20% em rendas variáveis, de boas casas, tudo instituição, segmentação S1, que até 10% ajuda o PIB sobre capital, sobre gestão, só me lembrando agora essa segmentação do Banco Central. Então, não trouxemos nenhuma novidade, até pela dificuldade de sugerir algo diferente, por jeito que o cenário está aqui, tá? Então, assim, hoje é só uma primeira apresentação, a gente vai dar uma olhada, e aí, se tiver sugestão, até a próxima discussão, até lá em dezembro, a gente pode melhorar. Então, o que a gente começa aqui, né? Meta atuarial IPCA mais 4,93,
Estamos confirmando junto com a Atuário, que está sendo trabalhada a base de dados pela folha de pagamento, né, tanto dos ativos, dos aposentados e pensionistas, e aí a gente faz aí, quando ele trazer para a gente o resultado provável que fique 4,93, né, a duration, né, lembra da duration, o compromisso médio do plano, e tem uma tabelinha do Ministério da Previdência que fala qual que é a taxa máxima de juros, né. Então, a gente está aguardando isso daí. Acredito que não tenha modificação. Se tiver, a gente atualiza isso até a discussão de dezembro. Nossa categoria de investidor é qualificado, né? Lembrando, a gente tem recursos acima de 500 milhões, poderíamos ser profissional, mas exige nível pró-gestão número 4, né? E a gente tem o pró-gestão número 2. Então, assim, as premissas iniciais da política de investimento de 2024 se mantêm para 2025. Importante, né? Então, assim, com o uso do LDA, então 2021, 22 e 23, né? A gente teve equilíbrio atuarial, e aí a gente traz um resumo das metas, né? Batemos bem a meta em 19, em 18 a gente não conseguiu bater, lembro, não tem como esquecer, né? Bastante PDD, as trocas de gestão para resolver os fundos, né? Isso prejudicou, mas quase, né? A distância ali da meta ficou pouco. 20 e 21, desastre total Covid. 22 também tivemos um pouco de PDD, uns fundos que a gente teve muita dificuldade para conseguir o apoio para trocar a gestão. 23, entregamos meta. E 24, estamos aí quase 2,5 acima da meta. O último fechamento de setembro. Não fechamos em outubro, ainda que alguns extratos de fundos, principalmente estressados, demoram. A gente espera para fazer certinho o valor para depois não ficar corrigido, né? Então, essa é a situação, como é que a gente está. Então, nos últimos 5 anos, estamos caminhando para o segundo ano consecutivo de meta, e considerando 19, a gente está com meia-meia, né? Metade do tempo a gente bateu, metade a gente não bateu, só que a metade que a gente não bate a meta atuarial. A gente tem 2 belos anos aí, né? Despesa para todo mundo, belos, não é a palavra correta, e foi os anos de Covid, e isso bagunçou, não só a gente, tá? A gente pega analisar os RPPS é coisa assim, dificilmente alguém bateu meta, tá? De 2 mil RPPS, aí você vai ver ele vender o título público para entregar meta, mas aí o longo prazo do instituto ele acaba comprometendo. A volatilidade, mantivemos, tá, gente? Como é que a gente vê esse valor da volatilidade? A gente calcula, né? Então, como é que está a nossa carteira? Para que eu não precise ficar mexendo muito, então, renda fixa, 5%, né? O limite anual, e 25% para renda variável, que é os fundos de ações. Lembrando, tá? Esses percentuais a gente não considera fundos de líquidos, porque a gente não tem gestão sobre quero sair do fundo líquido, né? Eu tenho que esperar o gestor fazer recuperação, muitas vezes é judicial, prazos da justiça brasileira, às vezes demora, às vezes consegue um bom acordo, a gente traz para a aprovação. Então, a gente só está considerando aquilo que a gente consegue ter liquidez, né? Lembrando, nossa carteira hoje, mais de 90% ela é líquida, tá? Ou seja, precisar aí transformar em recurso, só solicitar resgate, que entra na conta do Instituto. O fundo, acho que mais demora 20 dias, mas já está na conta do Instituto. E a maioria deles, mais de 1 bi do patrimônio do Poliprev, é título público do governo federal. A alocação sugerida, como eu disse para vocês, né? O que a gente fez? A gente pegou ali a última posição aí de setembro e só arredondou mais ou menos o que a gente espera, né? Então, vamos continuar mantendo título público, a gente está com uma posição de 58, colocamos até 60, eventualmente precisar aumentar um pouco. O artigo 7.1b está com 8,93, os nossos fundos de renda fixa, né? Arredondando para 10, para ter o objetivo de manter, e trabalhar só com esses fundos, né? O resto, FDI, crédito privado, a gente tem um percentual ali, né? Tem, mas é fundos estressados. A gente está brigando para zerar eles, ou seja, para recuperar eles e sair desses fundos, né? Por isso o objetivo, né? A nossa meta, né? É zerar esses fundos com as recuperações e manter só a parte saudável. Praticamente pouquíssimas alterações, tá? Só do percentual, mas reflete praticamente a nossa posição 9 de setembro de 2024, né, do mês anterior, sem grandes novidades. Da renda variável, que a gente mais tem trabalhado aí, que tem liquidez, é os fundos de ações, né? Os demais, a gente vê multimercado. Douglas, temos 1,62, temos FIP, temos imobiliário.
todos os fundos estressados, estamos trabalhando para zerar esses percentuais, tá? A gente espera que essa recuperação zere nesse artigo, para quem sabe, no futuro, a gente voltar a pensar, mas no futuro, até agora não, vamos tentar recuperar. Então, a gente coloca até um pouco a mais, a gente espera essa valorização aí no mercado de ações, por isso que a gente colocou até, arredondou 2% aqui para 20%, a participação aí de fundo de ações CVM, do artigo 81, geralmente é da resolução do Conselho Monetário 4963 de 2021, esses são os artigos que têm os limites, tá? Então, esses valores que a gente está zerando, é o que a gente está buscando recuperar, a gente não tem intenção de permanecer nesses fundos, né? No mercado, todos os fundos ilíquidos. Então, o grosso do investimento é esse que a gente queria sugerir. E os dois principais quadros são esses, né? O quanto eu espero de renda fixa, que é mais ou menos o que a gente já tem, a gente acredita que é uma boa estratégia, né? Tem toda uma discussão, né? Que a gente ouve falar no mercado, né? Estava se fazendo o quê? Muito ALM, todo início de ano mudando carteira, aí um dos grandes fundos de pensão, eles foram estudar, falaram, se eu não tivesse mexido na minha carteira nos últimos 10 anos, que todo ano eu mexi, inventei moda, para cada hora eu estudo, eu estaria melhor na situação desde a situação inicial. Porque conforme os dados históricos que eu uso, ou, por exemplo, vou fazer uma projeção agora baseada na volatilidade dos últimos 2 anos, ou melhor, eu pegar dos últimos 5 anos, ou os últimos 7, ou os últimos 10. Então, não dá para a gente saber que momento exato histórico possa mais próximo refletir o atual, porque a singularidade da situação não se repete. Momento Brasil, momento Europa. Vi hoje que a Holanda, agora é tarde disso, gente, fechou a fronteira com a União Europeia, vai fechar em dezembro, não quer mais tráfego de humanos, de visitantes, imigrantes, querem deixar lá mais desinteressantes possível. Isso foi agora à tarde e tal, e é uma questão de ultradireita e tal, isso mexe bastante, né, no comércio, mexe tudo. Então, qual que é o melhor cenário? Difícil dizer. Então, a gente manteve o pé no chão, olha, a gente está com mais ou menos essa posição, tem que corrigir aqui para os enquadramentos, vamos ver o que acontece. Até lá, nossos ciclos acima de 1 bi estão rendendo IPCA mais inflação, dando uma boa proteção para a gente, tá? Tá bastante difícil dizer que pode ser daqui para frente, que tá. Em momentos de calmaria, é difícil dizer. Nos momentos que a gente está hoje, é praticamente impossível, tá? Aí é melhor o pé no chão e manter títulos, um pouco de ações aí que a gente espera que volte uma boa recuperação para a gente poder dormir, né? Quando não bate resultado, aí a gente fica sem dormir, é ruim isso. Esse é o resumo, é a primeira discussão, tem até mês de dezembro, vamos trabalhando, assim que o atuário disser de leite, vai alterar a taxa de juros, a gente vai atualizando para que a gente possa ter a projeção lá no mês que vem, tá? É isso que eu tinha para dizer. Perfeito, Douglas. Como você falou, poucas alterações, né? Eu fiquei só numa dúvida, por que num item que estava escrito assim, ó, renda fixa, CVM, ele tem uma permissão para chegar num valor de 60%, mas vocês indicaram no máximo 10%. Você tem um motivo específico? Não, é o montante que estamos na carteira. Então, tem alguns que são específicos, assim, olha, é renda fixa só título público federal. Então, a gente pode ir na CVM 100%. Esse já é renda fixa para mercado privado. Então, por isso que ele vai diminuindo, tá? E a gente põe um artigo, que às vezes fica um negócio grande até de ler, é o fundo de índice de referenciado em tipo de cripto, sei lá, alguma coisa do tipo. Por isso que ele dá divergências. Então, o que a gente fez? O principal e mais seguro, o título público, e a gente está carregado de título público. Isso é ótimo. O restante é o fundo de gestão estratégica, o fundo de folha de pagamento, os fundos que a gente tem de aporte. Estamos olhando o rendimento deles, o desempenho, como é que está no ano, estão bons, então vamos manter esse percentual. Qualquer outro novo fundo pode ser que altere o artigo, e a gente faz alteração na política de investimento. Tá? É importante lembrar
E essa regra, até a gente tem um pouco de tranquilidade, precisou corrigir uma alteração, é permitido, tá? Não é para ficar no ferro e fogo o ano inteiro, não. Se precisar, dá para se alterar assim, tranquilamente. Perfeito, Douglas, obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa para o Douglas ou para um dos meninos do comitê? Não? Douglas, então acho que dá para, como você disse, dá para a gente continuar estudando, né, a política, continuar analisando, e se alguém tiver alguma outra ideia que não tenha sido mencionada, que, né, pode levar até vocês, e para que a gente possa abrir para discussão no grupo, né, até mesmo antes da próxima reunião. E o atuário atualizando a gente já manda o documento escrito, tudo certinho, bem completinho, tá? É que aqui são os principais fatores de decisão. Lá é mais o texto, a formalidade, que é o principal sentido na política que a gente trouxe hoje para a reunião. Tá certo. O Edson ergueu a mão. Pois não, Edson? Na verdade, eu ia perguntar ao Douglas os impactos da eleição americana, mas ele já colocou no post anterior, já foi bem esclarecido. Obrigado. O protecionismo, guerra econômica, comercial, com China, com Deus do mundo, e assim, o que ajuda a ficar menos assustado é que o outro mandato, ele também falou um monte de coisa e não fez tudo o que falou. Mas, assim, que já tem um estranhamento do presidente do FED com ele, que já tem uma ideia de protecionismo, tarifar comércio internacional para trazer emprego para os americanos, essa conversa está bastante aberta, tá? Agora, o que vai virar medida efetiva, aí é uma outra conversa. Que aí vira uma guerra comercial, até o exemplo que é Holanda fechando a fronteira, a Alemanha e Bélgica, né, que fazem ali um negócio totalmente assustador, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, queria agradecer mais uma vez os meninos do Comitê de Investimentos, Ronaldinho, Adelson, Marcos, Douglas, pelas informações trazidas, pela ata da reunião de vocês nos enviada para análise, para auxílio nas tomadas de decisões e para auxílio nas análises também realizadas por este conselho. Muito obrigada, meninos, pelo trabalho, pelo empenho e por tudo que vocês representam enquanto servidores concursados da autarquia, mas enquanto vocês apresentam de capacidade técnica, competência, e o quanto vocês se mostram dedicados ao cargo que assumiram no dia a dia. Muito obrigada e parabéns mais uma vez. Obrigadão, precisar estar à disposição, tá? Tá certo, obrigada, meninos, uma boa noite. Boa noite a todos. Os itens da pauta já se esgotaram, né? Só resta agora o item 6, com assuntos diversos. Alguém quer falar sobre alguma coisa, quer colocar algum assunto? Ainda temos um tempo. André? Beleza, hein? Por favor, André. Rapidinho. Fique tranquilo, temos tempo. Dia 18, primeiro uma informação e um convite. Dia 18 agora de novembro, segunda-feira que vem, o sindicato me convidou para participar de uma reunião. Eles fizeram algumas reuniões, alguns ciclos de reuniões, sobre questões relacionadas à previdência, descontos, e me pediram para participar da reunião. Eu combinei com o sindicato, eu vou estar presente no dia 18, às 11 horas. Então, é uma reunião de organização do sindicato, mas eu queria deixar aberto o convite da minha parte para que os conselheiros que quiserem participar estejam presentes nessa reunião. Não é um ponto de pauta do conselho, porque não foi levado para o conselho, mas eu acho que é importante, caso alguém queira participar, estar presente lá no sindicato, dia 18 do 11 agora, segunda-feira que vem, às 18 horas, presencialmente no sindicato, ok? Então fica o convite para vocês. Tá? 18 ou 11? Você falou 11? 18 do 11, dia 18, semana que vem, segunda-feira. Que horas? Às 18. Às 18 horas. Ok.
É que você falou dia 18 às 11 horas. Ai, gente, desculpa. Você falou 18 do 11, você falou 11 Desculpa, horas. foi falha minha. Você vai emendando e vai, desculpa. Dia 18 do 11, às 18 horas, no sindicato. Ok. E a pauta desta reunião? O sindicato ele fez 2 encontros com seus advogados, né? O doutor Alexandre e o doutor Rafael, dias 5 e 6, pelo que eu sei, para tratar sobre essas questões dos descontos previdenciários, ações de repetição de indébito. Mais recentemente, nós tivemos, e aí eu participei, inclusive, dessa reunião como convidado, lá na prefeitura, na Secretaria de Gestão de Pessoas, com o sindicato também, sobre as questões relacionadas aos apontamentos mais recentes do Tribunal de Contas sobre as jornadas da educação, as complementares e suplementares, que possivelmente deixarão de ser descontadas nesse mês de novembro. Então, o sindicato está fazendo um ciclo de encontros para explicar isso para os servidores. Me parece que surgiram dúvidas a respeito, eles me convidaram para participar, então, basicamente, o que a Cláudia do sindicato e o doutor Rafael Ceroni me passaram é que são pautas derivadas dos encontros deles para tratar dessas questões dos descontos. Acho que, naturalmente, surgirão outros assuntos, porque sempre que a gente está falando de previdência, surgem outras dúvidas que a gente está para esclarecer, como eu sempre faço com todo mundo, né? Quem me convida, eu participo, abro as portas para a gente estar esclarecendo, mesmo que existam divergências, acho que a nossa obrigação é dar transparência e estar explicando quando somos instados para isso. Tá certo, entendi. A Vanisa pediu a palavra. Pois não, Vanisa? Dentro desse mesmo assunto que o André está trazendo, né, que vai parar de descontar essas verbas, a gente já tinha visto que o Tribunal de Contas estava apontando que as suplementares não poderiam entrar na aposentadoria, né, dos professores. É essa a discussão que a gente vai fazer, que a gente tem feito e que a gente vai continuar, mas a minha questão aqui em parando de entrar essa verba, né, que até o mês de outubro entrou do total da renda dos professores, da jornada dos professores, e os professores pedindo a restituição de todo esse dinheiro que foi pago, né, durante esses últimos anos. Eu queria entender um pouquinho como que vai ser o impacto disso para o Pauliprev, porque, assim, pelo que eu tenho conversado com o André, foi a prefeitura que fazia, né, a folha de pagamento e que apontava esse desconto, mas quem recebia é o Pauliprev e essa devolução tem que ser feita pelo Pauliprev. Então, assim, a minha questão para esse momento é essa questão do impacto, né? Como é que esse pagamento ele ocorre? Primeiro, a verba que vai parar de entrar, e, num segundo momento, o pacto dessa devolução, né, desse dinheiro. Vamos lá, aqui a gente tem que separar em 2 situações distintas, como vocês sempre acompanham, que é a questão do financeiro e do atuarial. Então, vamos lá, o financeiro. O financeiro significa que eu não recebo mais essa verba e vou devolvê-la em algum momento. Então, assim, eu tenho aquele fluxo que pode ser positivo, pode ser negativo, lembrando que o nosso fluxo de caixa é positivo. Esse é o financeiro. Agora, trazendo para as contas previdenciárias, o que a gente sempre tem que levar em mente é a questão atuarial. Porque se eu não recebo e não tenho esse valor apropriado nas aposentadorias, consequentemente, eles não vão ter o reflexo das concessões futuras. Ou seja, se eu tenho um fluxo que, num primeiro momento, ele pode ser negativo financeiramente, ele se torna positivo atuarialmente, lembrando que a atuária é 75 anos, ou seja, eles acabam se equilibrando ao longo dos anos. O que, de fato, precisa existir é a solução do problema. Porque se eu não vou levar para a aposentadoria, eu não posso descontar. E se eu não posso descontar e não vou levar, que já se resolva o problema antes que ele se torne maior. Porque isso causa um prejuízo para o segurado, que está tendo desconto,
e que depois não vai levar para a aposentadoria, e causa uma impossibilidade de que a gente faça o planejamento desses fluxos financeiros. Então, como vocês sabem, hoje, financeiramente a gente é saudável, a gente tem superávit, nós de fato recebemos e vamos restituir, de acordo com as decisões que forem proferidas a respeito, judiciais, administrativas, cada um na sua seara, mas eu tenho um fluxo de caixa que ele não se torna negativo por conta dessa restituição, mas o fluxo atuarial se torna positivo ao passo que eu não tenho que apropriar esses valores nas aposentadorias. Ficou claro qual que é a diferença? Não sei se ficou claro para quem entende, porque essas questões são chatinhas mesmo. Então, assim, por exemplo, o Poliprev tem prejuízo em não estar recebendo? Não tem, porque ele não vai estar pagando. Como a gente teria prejuízo se a gente não estivesse recebendo sobre qualquer verba e passaríamos a pagar em algum momento? É a questão da contributividade do sistema. Agora, se eu não posso pagar na aposentadoria, justo também que se não se desconte. André, Vanisa, vou só fazer mais uma pergunta, já te passo de novo a palavra, desculpa, tá? Eu entendi, mas eu queria compreender duas coisas. Ao longo, né, dos anos, desde a criação do Poliprev, as leis são sempre, né, muito confusas, contraditórias, erradas, sei lá o que eu posso falar para explicar. E aí, ela pega pessoas em vários momentos da vida funcional e não mais funcional, inativa. Então, se agora vai deixar de contribuir sobre os valores, e aí vai deixar de levar, né, no cômputo da sua base previdenciária, ela precisa ser devolvida para o servidor mais de livre e espontânea vontade do Poliprev, ou ele vai precisar ser provocado judicialmente. E aí, a minha segunda dúvida, e que eu fico me perguntando, tendo por base a pergunta da Vanisa, do impacto que isso traz para o Instituto, e para quem já está com a sua aposentadoria sendo paga, né? A gente sabe que o tribunal apontou algumas coisas, mas apontou para todo mundo e tirou de quem aposentou, e aí vai devolver também para os inativos? Como é que o Instituto já pensou alguma coisa nesse sentido? O Instituto, que eu digo assim, a diretoria financeira já parou para analisar, já parou para organizar, fazer um orçamento mesmo do que é devido, do que é pago, do que será pago, em que tempo isso? Acho que é mais ou menos isso, não sei se eu fui muito confusa para explicar. Vamos lá. Primeiro aspecto, a restituição hoje ela tem sido feita por via judicial, porque existem uma série de parâmetros que têm que ser apropriados dentro dessa discussão. Primeiro, não é agora das jornadas, tá? A gente está enfrentando essa questão desde agosto de 2022, quando o município começa a ser oficiado sobre verbas pelo Tribunal de Contas, então ele começa a ser instado a parar de contribuir. Aqueles servidores, e aí ativos ou inativos, que fizeram um pedido para a prefeitura que fosse restituído, ou que fosse discutido isso, a gente tem vários servidores, eles tiveram uma resposta num protocolo dizendo que os descontos foram devidos até que eles fossem apontados pelo Tribunal de Contas, o que inviabiliza a restituição administrativa, porque como é que eu vou restituir a nível de autarquia previdenciária aquilo que foi descontado de maneira correta até então? Isso, lá em 2022, gerou uma série de ações judiciais. Hoje, arredondando em números, a gente tem cerca de 1.000 ações, né, de forma arredondada, que estão correndo de repetição de indébitos, que precisam ser calculados, apropriados, porque nós temos valores que são pedidos a mais, pedidos a menos, esses valores precisam ser conciliados com a prefeitura, analisadas as fichas financeiras de cada um dos segurados, quais são as verbas. Então, a gente faz esse cálculo e a gente faz a análise de cada um desses processos
que está por via judicial. Isso impede que no futuro seja feito algum tipo de acordo e seja pago administrativamente? Não impede. Hoje não é possível, porque não dá para o Pauliprev simplesmente tomar a frente e sair resolvendo por questão de isonomia e por questão de respeito ao erário. Essa questão, inclusive, foi debatida com o sindicato que analisou possibilidades de acordo coletivo, convenção coletiva, coisas desse tipo. Então, assim, vai além da vontade. Vai para a questão da legalidade, lembrando que as procuradorias sempre dizem que nunca é bom você tomar medida administrativa que impacte no erário. Então, esse é o primeiro aspecto. Em relação aos descontos efetivados, quando começaram aposentadorias, vamos lá. As questões relacionadas à integralidade e paridade, para aqueles servidores que já se aposentaram com integralidade e paridade, que vocês me permitem usar o exemplo da Solange, ela já teve problemas com o tribunal no passado em relação a glosas dos seus proventos de aposentadoria por conta da integralidade e paridade. Essa mesma questão não impactava nas concessões da média contributiva, na forma da Lei 10.887 de 2004, até o exercício de 2022. Então, nós temos alguns eventos aí que explicam essa questão. Até este exercício de 2024, isso começa em fevereiro de 2024, para a média contributiva, e depois em abril, para questões relacionadas à integralidade, o Tribunal de Contas não apontava verbas transitórias e indenizatórias nos cálculos das aposentadorias pela média reajuste do INSS. Ou seja, as aposentadorias julgadas até o exercício de 2023, com aquele lapsus temporal entre 1 ou 2 anos para o Tribunal de Contas julgar e registrar, elas estavam sendo registradas. Isso nos traz para as aposentadorias integrais de 2021. Ou seja, até 31/12 de 2021, todas essas verbas estavam sendo apropriadas nas médias contributivas, independente de qual fosse, estavam sendo registradas em respeito à lei federal. Aí nós tivemos aquele evento do tema de repercussão geral 163 de 2018, que, na minha opinião, foi um pouco distorcida pelos tribunais de justiça e de contas em relação ao objetivo do Superior Tribunal Federal, mas, enfim, a gente tem um tema e traz para os tribunais de contas essa perspectiva de começar a reanalisar, inclusive para outros entes federativos, outros municípios, que tinham leis próprias que tratavam disso. Então, este exercício de 2024, aí falando sobre concessões a partir de 2022, é que trouxeram essa nova realidade para o Pauliprev e também para a Prefeitura na questão do desconto que a gente começou a falar que eles pararam de descontar em agosto de 2022 por obrigatoriedade do Tribunal de Contas, mesmo que o município não concordasse com isso e tivesse outras perspectivas de organização da base previdenciária. Isto posto nos remete para processos. E aí, cada caso é um caso, porque, por exemplo, nós temos aposentados hoje, e aí eu não consigo entender qual a motivação ou qual a orientação, que aposentados pela média contributiva, que estão com as suas aposentadorias registradas, receberam os efeitos dessas verbas, ingressaram na justiça pedindo repetição de débito. Se eles tiverem êxito nessas ações, naturalmente os processos terão que ser retificados, porque eles já levaram os efeitos, agora perdendo. O que não tem relação, por exemplo, com as novas concessões. Então, as novas concessões já vêm com os novos ditames. O problema para a gente explicar esse contexto todo, e que às vezes traz confusão, e eu entendo essas confusões dos servidores, é que quando eu tenho uma decisão judicial que modula um efeito ou que muda de interpretação, ela sempre tem efeito prospectivo, ou seja, eu decido hoje e vale a partir de hoje. Para o Tribunal de Contas, com essas situações que nós estamos nos deparando, ele decide hoje, mas vale para ontem, ou seja, a gente está tratando em 2024 de casos de 2022. Então, a gente tem esses interstícios. E aí, voltando a falar sobre os impactos que a Vanisa perguntou, quanto mais tempo a gente demorar para tratar dessa questão e organizar isso de forma que fique legalizada, e de acordo com todos os tratamentos que devem ser dados, tanto pela administração quanto por parte dos segurados, maior será o prejuízo, quer seja dos servidores ativos ou inativos, e do próprio Pauliprev, porque quanto mais tempo você demora para tratar, maior é o volume de descontos e maiores as correções, inclusive a gente podendo ser multados pela reincidência.
Ou seja, a gente precisa resolver os impactos disso, se financeiramente eles trarão impactos agora, que serão fracionados nos próximos exercícios, porque eles têm que ser pagos hoje na forma dos requisitórios de pequeno valor, até R$15.000, e do que ultrapassar na forma dos precatórios, atuarialmente eles se equilibram e compensam, porque você deixa de ter esse fluxo na concessão das aposentadorias. Lembrando que a maior parte das verbas já não são descontadas desde agosto de 2022. As remanescentes e que o município e o Poliprev tentou justificar até recentemente para o tribunal, começaram a ter problemas agora, inclusive, é do meu conhecimento que eu estava presente, que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas entregou cópia desse processo que fala das jornadas para o sindicato analisar. Tá certo, André. Eu entendi toda a sua fala, mas a gente deveria ter um órgão que conseguisse punir, né, o Tribunal de Contas, assim como eles punem os servidores, né, que contribuíram aí uma vida dos seus salários, né, porque a nossa contribuição não é pouca, né, todo mundo tem o hábito de dizer que os super salários em Paulínia, que os salários de Paulínia são os melhores, mas ninguém olha, né, o quanto de contribuição que tem sobre os nossos proventos, né? E aí acaba trazendo um prejuízo muito maior, além de trazer para o servidor, para o Poliprev, porque quando o servidor ingressa e ele tem êxito nas ações judiciais, porque as leis, né, da criação do A18 está toda capenga, tem a jurisprudência, tem os juros e correções, e com isso o Instituto vai sendo, né, onerado por apontamentos contraditórios, né, que a gente já vem falando disso também há um tempo. Mas, enfim, né, quem poderá nos defender, como já diria o Chapolin Colorado, né? Vanisa pediu a palavra. Isso. Continuando ainda, né, na mesma questão, tem essa questão dos professores, né, que a gente tem trazido e que tem aparecido bastante, mas além dos professores, eu queria saber se há outros setores, né, dos servidores, outros segmentos que estão passando por essa mesma questão de diminuição dessa cota de contribuição e devolução, né, se há processos fora da educação que tem essa devolução, que o Poliprev terá que fazer. Eu queria saber também como que isso vai aparecer no Poliprev, né? Se vai ter um relatório, como que isso vai ser apresentado para a gente em números, né? Em planilhas, como tem acontecido, várias questões, e para a gente ter uma clareza desse impacto, né? E outra coisa, sobre esse projeto de lei que vai ser apreciado amanhã na Câmara, tem uma das questões que aparece é que os servidores, a partir de agora, vai poder escolher, em sendo aprovado isso, vai poder escolher se desconta, né, sobre as suplementares, sobre essas verbas extras em relação ao nosso salário. Isso não é só dos professores, pelo que eu entendi, é da categoria como um todo. E aí, uma questão que me preocupou isso em sendo aprovado e o servidor escolhendo que seja descontada sobre a sua verba total. O Tribunal de Contas vai aprovar que isso entre para a aposentadoria, como hoje está sendo negado, né, com essas verbas que não fazem parte da jornada de trabalho do servidor, está sendo negada. E aí passa uma lei que a gente escolhe, né, que a gente pode escolher que tenha esse desconto, e isso existe uma garantia que o servidor vai levar para a aposentadoria a partir da aprovação dessa legislação? Então, o que estava faltando era a aprovação dessa lei?
André, antes de eu passar para você, o Edu pediu a palavra, eu já vou deixar ele fazer a pergunta, a colocação, e depois eu devolvo a palavra para você responder, tá bom, André? Pois não, Edu? Abre o microfone, Edu, tá fechado. Eu acho que o André vai explicar sobre as aposentadorias do passado, né, das contribuições que houve no passado, e que o Tribunal de Contas agora está questionando essas verbas, as aposentadorias que não é por qualidade, que é a artigo 3º e a 47 e 41, né? Emenda 47 e 41. Então, essas questões, viu, Vanessa, só para ter uma ideia, a gente cobra isso, eu, Vondei, a Ira, nós cobramos muito isso do RH, dessa posição que é legal. A lei fala em desconto de acordo com o funcionário. O funcionário pode escolher se desconta sobre essas verbas ou não. Mas essas verbas serão descontadas para aplicar no artigo 40 da Constituição Federal, que é aquelas aposentadorias que não têm paridade. Que ela usa as contribuições, a média das contribuições toda a sua vida laboral. Então, essas verbas vão continuar dessa forma. Agora, o André deve explicar para você a questão que o Tribunal de Contas está fazendo, é pegando essas aposentadorias, que teve as verbas no artigo 40, que é legal, né, mas que não tinha lei local para ser descontado do servidor. E eles não tiveram a opção que tinha lá na lei federal, dos descontos daquelas verbas, que é hora extras, cargo de comissão, esse tipo de descontos. Então, essas verbas, nós cobramos muito isso, antigamente, inclusive, pessoas do RH ficavam bravas com a gente, porque a gente cobrava muito isso, que elas não podiam descontar, chamar ninguém, porque era só quando era admitido o servidor, né? A gente cobrou muito isso antigamente. E hoje o que está fazendo essa lei é colocando em prática aquilo que a gente queria que colocasse atrás, porque hoje a gente não teria problema com o Tribunal de Contas nessas verbas, nas aposentadorias do artigo 40, que é da média. Obrigado, Sandra, obrigado, André. Imagina, Edu. Pois não, André, pode, se você quiser, se você puder responder a Vanisa. Claro. Bom, a Vanisa, ela segregou em 3 tópicos, vou tentar resumir. Primeiro, ela questionou sobre as verbas de outras carreiras, né? Em resumo. Vanisa, as jornadas dos professores é a última etapa desse processo. Para todas as demais carreiras, isso para de ser descontado em agosto de 2022. Então, todas as verbas, assim, tem carreiras que têm verbas específicas e tem outras que têm verbas gerais. Então, vamos ver. Em âmbito geral, a gente vai pegar, por exemplo, hora extra, insalubridade, ou outras verbas derivadas do salário base em âmbito geral. Essas deixaram de ser descontadas em agosto de 2022. Nós vamos pegar, por exemplo, verbas de carreiras específicas. O adicional de risco da Guarda Civil Municipal parou de ser descontado em agosto de 2022. As jornadas complementares e suplementares que são inerentes à carreira do professor, elas vêm sendo tratadas, defendidas e tentadas com solução pela prefeitura e também justificadas pelo Paulo Imprev nos apontamentos que nós recebemos esse ano, a partir do momento que elas foram apontadas. Chegou no momento em que o Tribunal de Contas começou a julgar irregular a apropriação dessas verbas, agora, a partir desse exercício, nas concessões de aposentadorias, e começou a levar os questionamentos para a prefeitura. Então, a última carreira afetada foi a dos professores. Lembrando que, enquanto outras carreiras já tiveram glosas de verbas no passado, volto a citar o caso da Guarda Municipal, que alguns perderam quase 50% da sua remuneração com glosas, as jornadas foram impactadas, assim como outras verbas da carreira do professor, até o exercício de 2021. Tá? Então, essa é a primeira resposta, não sei se ficou alguma dúvida a respeito disso. Segunda coisa, como é que essa vai ser, como que esses gastos com despesas serão apresentados para os conselheiros? Como eles são apresentados comumente. O Conselho Fiscal fiscaliza isso mensalmente em suas contas e o Conselho Deliberativo, que é o administrativo, ele recebe os relatórios na forma dos relatórios gerenciais, dos relatórios administrativos, nas prestações de contas que são feitas pela contabilidade,
nas questões relacionadas ao controle interno, nos controles dentro daquela perspectiva e dentro do cronograma de apresentações que, no nosso caso, a gente faz de acordo com as exigências do programa Pró-Gestão. Então, eles são apresentados na forma das rúbricas que são apresentadas por exemplo, despesas judiciais. Lembrando que esses casos todos, eles são recentes, eles começam a surgir agora. Nós estamos começando a pagar esse ano essas despesas. Então, eles terão, como eu tenho dito, eles serão fracionados nos próximos exercícios, aparecerão financeiro, orçamentariamente, mas não terão reflexo atuarial. Então, a gente não vai aumentar ou diminuir o déficit por causa disso. Tem uma outra correlação. Espero, se não tiver ficado claro alguma resposta, vocês podem me interromper e questionar. Em relação ao projeto de lei complementar número 9, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar. Não tem nada nele que seja de desconhecimento dos conselheiros. Todos os aspectos vêm sendo discutidos, inclusive hoje eu tive uma reunião com o sindicato, e eu lembrei que tem um projeto do sindicato que está incorporado a um projeto nosso de 2019, que fala sobre diversos aspectos desse tipo. O Edu lembrou que ainda antes dessa gestão, já havia essa discussão do que precisava ser regulamentado. 99% do que está nesse projeto de lei são apontamentos, recomendações e determinações do Tribunal de Contas, que a gente também já vem conversando aqui há bastante tempo. Em relação ao ponto específico que você mencionou, primeiro, esse projeto de lei ele não foi para a Câmara na quinta-feira para ser aprovado, com tudo feito a correria. Vamos lá, isso aí, se vocês se lembrarem, eu falei para vocês no começo do ano que a gente tinha tratativas para solucionar questões relacionadas aos apontamentos do Tribunal de Contas, né? Ele começa a tramitar, ele já faz tempo que vem tramitando, né? Ele começa a tramitar lá em maio com a Prefeitura. Houve a apresentação em agosto deste ano para a Câmara do projeto de lei complementar número 8, que é este projeto que voltou agora, que ficou lá, teve todos os pareceres e voltou para fazer alguns ajustes na forma da escrita de alguns artigos específicos e retornou agora. Então, não é nada que foi escondido, que foi bagunçado. Essa questão... Como o Edu bem lembrou, e aí é sempre importante a experiência de quem estava, inclusive, antes da gente, essa questão, ela começa lá atrás a ser discutida como direito à opção, porque ela deveria estar na legislação desde que o Poliprev foi criado, se não desde que ele foi criado, desde que foi criada a Lei Federal 10.887 de 2004, que é ela que fala sobre a possibilidade de desconto para apropriação nas aposentadorias pela média contributiva, desde que seja dada opção ao segurado, ao servidor. Isso nunca foi feito. Tudo isso motivou os apontamentos diversos do Tribunal de Contas ao longo dos anos. A gente vem justificando, vem defendendo de um lado, resolvendo de outro, até que chega um momento que não dá mais. Então, esse projeto, ele começa a andar há cerca de 3 ou 4 anos atrás, e ele vai sendo ajustado. Hoje, por exemplo, eu respondi uma pergunta de um determinado segurado. Mas agora não é tardio? Talvez seja. Talvez até seja tardia para resolver problemas do passado, porque a gente já tem a glosa, já tem as ações. Mas isso abre a possibilidade de que, estando na lei, e diferente do que eu acho que algumas pessoas leram, não é assim, aprovou a lei, amanhã você vai no RH e tem a opção de descontar de qualquer jeito. Não é assim, gente. O próprio artigo, se você ler tudo que está escrito, fala de regulamentação. Quantas vezes nós discutimos aqui neste conselho que, assim, existem leis federais, estaduais e municipais que elas são feitas com um conteúdo mais amplo, mais genérico, e a gente começa a ter problema pela falta de regulamentação. O objetivo disso é basicamente o seguinte, olha, hoje eu tenho a previsão em lei de que, se regulamentado, pode ser feito. Esta regulamentação, que pode ser feita por decreto, por outra lei, da forma como o município entender, na minha opinião, tem que ser tratado junto com a categoria, com o sindicato, e aproveitando o momento de que, como todos nós temos acompanhado, eu
tratei disso hoje, inclusive, com o sindicato, vão haver novas reuniões para tratar dos planos de cargos, carreiras e remunerações. Me parece que tem uma reunião agendada para o dia 25, que foi, inclusive, publicizada pelo próprio sindicato. Então, se você tem uma previsão legal e você vai tratar de aspectos, por exemplo, relacionados às categorias, você já tem uma lei de base que proporciona para você que, criando uma outra lei, você hospede nas leis 17, mas no nosso caso, principalmente na 18, e regulamente, e aí sim, regulamentado, você pode consultar o Tribunal de Contas, porque você tem a previsão legal daquilo que você de fato está fazendo. Diferente de você começar e terminar a revelia da lei, porque hoje, eu justifico isso todos os dias. Como é que eu, e voltando a falar sobre as jornadas, como é que eu justifico para o Tribunal de Contas que a regularidade no desconto e na apropriação da média contributiva das jornadas contribuídas na questão da aposentadoria, se eu não tenho previsão na lei, se o plano de cargos, carreiras e vencimentos do magistério, que é a Lei 65, trata as duas verbas como de natureza transitória, e se os próprios segurados estão entrando na justiça requerendo a restituição desses valores. Nós ficamos sem ter argumentos. Por quê? Porque nós não temos uma lei que previa, como o Edu falou, que fosse dada a opção do desconto. É tardio? Isso vai se resolver ou não? Talvez agora não, mas você tem a perspectiva de ter uma lei de base que proporcione a discussão, por exemplo, nos novos planos de cargos, carreiras e vencimentos. Então, não há nenhum movimento pró ou contra a regularidade daquilo que sempre deveria ter estado nas nossas legislações. Inclusive, hoje eu escrevi em alguns grupos que eu não consigo acompanhar grupo, vocês me desculpem, em alguns eu nem faço parte, mas eu tentei explicar, porque não há nenhuma mudança nas concessões de aposentadorias. Nada, não tem nada, permanece tudo do jeito que está, e o que vem nesse projeto de lei, porque pontos polêmicos daqui não partiram, não estão nesse projeto de lei, são coisas que beneficiam os segurados. Por exemplo, hoje nós estamos tendo questionamento do Tribunal de Contas em relação à falta de previsão na lei local sobre o pagamento das aposentadorias com proventos integrais ou com integralidade para aqueles segurados que se aposentam por incapacidade permanente acometidos por doença grave. O Tribunal de Contas quer que a gente proporcionalize, porque a gente não tem na lei local. Esse projeto de lei resolve o problema. Para o futuro, pode ser que sim, mas está resolvendo. Hoje, por exemplo, nós não temos previsão em lei local da aposentadoria para o servidor que tem deficiência, o portador de deficiência. Ou seja, hoje o segurado que precisa, a gente tem N exemplos aqui, ele precisa se socorrer de um advogado, gastar com o advogado, pagar as custas processuais, para que o juiz, através de um mandado de injunção, determine que a gente faça uma análise pericial para talvez ele nem a aposentadoria ter. Ou seja, por que eu estou fazendo o segurado gastar se eu posso disciplinar em lei local desde a emenda constitucional 103? Então, são aspectos que hoje, na prática, eles acabam prejudicando o segurado por não estar na legislação, ou outras que, como eu disse, a gente já tem, já acontece no dia a dia, mas que não está na nossa legislação. Então, não tem nada, até aproveitando para falar desse projeto de lei complementar, que seja novo, que seja diferente, que esteja inovando e, principalmente, que seja prejudicial a qualquer servidor. Gostaria até que alguém me trouxesse o que é prejudicial. Hoje, por exemplo, até para vocês saberem, porque eu vi uma matéria do sindicato e eu tive reunião com eles hoje de manhã, uma das críticas que o sindicato fez, e a opinião, tá? E eu respeito, é que o comitê de investimentos deveria ser formado por eleição. Aí, assim, a questão de opinião. Eu assino a política de investimentos que vocês aprovam junto com a presidência do Conselho. Eu assino todas as APRs. Eu assino todos os lastros, todos os atos do Poliprev. Todos os apontamentos, todas as auditorias vêm vinculadas à diretoria da Previdência.
Nós já tivemos comitês formados de outras formas no passado, que não eram indicados pela diretoria da presidência, não precisavam sequer ser segurados e não passava pelo crivo dos conselheiros. Vocês se sentiriam à vontade em fazer um projeto diferente do que a gente tem hoje, lembrando que o que está na lei não é novo. Sempre foi assim e a gente mudou e deu legalidade para isso que vocês viram hoje, que até foi elogiado pela Sandra, os meninos do comitê, como ela disse, isso já é resolução desde 2020. Então, não é novo. E tem determinação disso do Tribunal de Contas, tá? Para que a gente coloque em lei local, que é uma preocupação. Segregação de funções, progestão, lei Federal 13846 de 2019, que inclui artigos na 9717 de 1998, que é aquilo que vocês, por exemplo, estudaram para tirar a certificação. Então, assim, eu concordo com críticas, né, desde que elas sejam produtivas, desde que tenham uma contraproposta factível, e algumas coisas que me incomodam e que eu li hoje, tá? Eu li e recebi alguns prints, algumas coisas, de pessoas dizendo que os conselheiros, em âmbito geral, não tinham conhecimento desses fatos. E, gente, desculpa, mas isso é inverídico. Eu falo para vocês e para o Conselho Fiscal sobre isso desde que a gente aqui está junto, todos vocês sabem disso, e se alguém não guardou, não estudou, não lembrou, não participou das conversas, não é de responsabilidade minha, mas eu espero que vocês se lembrem quantas e quantas vezes nós tratamos desses temas aqui nos conselhos, e mais, alguns casos que os próprios conselheiros trazem para a gente, principalmente os mais antigos. A Sandra, o Edu, o Fábio, sempre apresentaram preocupações com relação a essas questões. Quantas vezes nós discutimos aqui as inconsistências das nossas leis, que geraram problemas que, se tratados desde o início, não teriam gerado. Mas a cada movimento que você faz para ajustar e proteger o servidor, parece que você está cometendo um crime. Então, eu gostaria que vocês analisassem o projeto de lei, lessem com calma, vissem se lá tem qualquer coisa que já não foi debatido e tratado com qualquer um de vocês nos conselhos, e se lá tem qualquer coisa que possa ser prejudicial a qualquer segurado que seja. Tá certo, André. A Silvana levantou a mão primeiro, depois a Vanisa. Depois não, Sil, e depois eu passo para a Vanisa. Tá bom. André, depois que você fez a explicação sobre o projeto de lei 18 no grupo da ANSIP, por sugestão até do próprio Conselho, eu pedi para a Eliette, como representante dos grupos de aposentados, que publicasse a sua explicação, por conta de que a maioria dos aposentados estão inseguros, né, diante de tudo que está se falando sobre esse projeto de lei, sobre o que isso causará na vida dos aposentados e até de quem está para se aposentar. Então, eu pedi para ela, encarecidamente, que ela publicasse, para acalmar os aposentados, uma vez que você mesmo já falou aqui várias vezes, que para quem já se aposentou antes, até 2021, se eu não me engano, né, não tem mudança nenhuma, não tem apontamento nenhum do Tribunal de Contas, os apontamentos começam a aparecer a partir daí, né, André? Onde que vai haver alguma, né, interferência no recebimento dessas aposentadorias. A resposta da Eliette foi simplesmente essa. Isso não se aplica isso só se aplica aos ativos, não se aplica aos inativos. Então, ela se negou, mais uma vez, a publicar para os aposentados o que você replicou aqui no grupo. Então, quer dizer, como que não se aplica aos aposentados? Lógico que se aplica. Se vai mexer com a aposentadoria no futuro, e se todo mundo que está na ativa vai aposentar um dia. Então, queria deixar aqui público, né, que todos os aposentados que estiverem nos ouvindo saibam, o André pode confirmar, que não vai haver prejuízo nenhum para quem já está aposentado e nem para quem vai se aposentar, porque, como o André acabou de dizer, e ele vem dizendo desde maio até antes, que não, que essas mudanças impostas pelo Tribunal de Contas, não foi imposta pelo André nem pelo prefeito, foi o Tribunal de Contas. Essas mudanças não mudaram, continua a mesma coisa, não é isso que o André acabou de falar. Então, assim, infelizmente, a Eliette, como
coordenadora dos grupos de aposentados, e eu sou representante dos aposentados, e é por isso que eu falo com propriedade, que os aposentados eu lamento, mas quem não tiver no grupo da ANSIP, onde o André publicou as explicações, não vai ficar sabendo disso, né? Então, era só isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Vanisa? Eu queria deixar registrado aqui, né, o quanto eu acho importante essa conversa vir à tona hoje, de uma maneira bastante organizada, como está sendo hoje, com perguntas e respostas, e a gente tentando esgotar todos os pontos, porque, assim, eu que disse no grupo que essa discussão não tinha sido feita. Foi perguntado diretamente a mim, e eu disse que não tinha sido discutido. Da forma como está acontecendo hoje, essa discussão não tinha acontecido. Então, ela acontece assim, eu levo um apontamento, um outro leva um apontamento, mas não com essa clareza e com esse foco que está sendo trazido hoje aqui. Levar uma discussão tão importante como essa nos grupos, né, de WhatsApp, dos servidores, ele não atinge a todos os servidores, né? Esses grupos, eles não servem, para mim, assim, eu entendo que ele não não são grupos, assim, inclusive de participação de todas as pessoas, né? Então, trazendo aqui hoje, estando registrado, gravado, como está, é uma possibilidade de chegar, de ampliar, como eu não participo desse grupo da ANSIP, né? E outros não participam desse outro grupo que se diz que é oficial dos servidores, né? Cada um faz o seu grupo ali. Então, algo tão importante como esse, sendo tratado, né, esgotando os assuntos como está sendo esgotado hoje, é importante porque aí os servidores vão poder tomar conhecimento sobre o assunto, quem ainda não tem, e poder se posicionar, né? Inclusive, o André faz questionamentos, quem é que tem outros apontamentos, quem tem outras... A pessoa só vai poder se posicionar se ela tiver informação. Então, eu acho que hoje, quem tiver, né, o desejo, né, quem tiver quiser informação, ela vai saber onde buscar essas informações, porque a gente tratou de todos os assuntos aqui. Tá certo, Vanisa, eu ergui a mão, imagina, eu ergui a mão para... não para rebater ou para debater, mas para dizer para você que eu acho essencial essas discussões, sim, esses esclarecimentos, essas perguntas e respostas, mas eu tenho que dizer que eu fico um pouco chateada porque eu vejo isso sempre acontecer. E, pelo menos, eu sempre, como você mesma disse, que a gente traz um questionamento e aí tem as respostas, o outro traz um questionamento. Então, eu queria também deixar muito claro que a pauta de reuniões deste conselho é aberta e é livre para que vocês, para que nós, para que todos tragam assuntos à baila para o debate. E eu nunca me recusei a pautar nenhum assunto que me foi trazido, que me foi solicitado. Todas as vezes que eu vou mudar alguma coisa por necessidade, eu faço a mesma coisa que hoje. Eu abro a discussão para vocês, para a gente decidir juntos democraticamente. Então, eu deixo como sugestão, em cima da sua fala, que quando houver assuntos de necessidade desses esclarecimentos, né, dessa conversa, dessas perguntas e respostas, que você solicite. As pautas normalmente são montadas entre quarta e quinta-feira da semana que antecede as reuniões, então, até na quarta-feira, se vocês me enviarem o assunto a ser pautado, tenham certeza que o assunto será pautado. E aí nós abriremos, assim, Vanisa e demais, oportunidades para
prorrogar, né, para prolongar esse espaço de debates e de esclarecimentos e de discussão que me é tão valioso e tão importante e que me pareceu ser para todo mundo. Então, só para colocar isso para vocês, tá bom? Obrigada. Pois não, Edu? Eu quero discordar e concordar com a Vanisa. Vanisa, esse projeto de lei ele não existia, mas ele é um resumo de tudo que a gente discute aqui. Tudo que está no projeto de lei são assuntos que nós discutimos nessas reuniões, ou quando eu estava conversando depois das reuniões, são todos assuntos dessa forma. O projeto trouxe um resumo daquilo que a gente discute aqui. Isso é levado, o André leva isso para a prefeitura, esse projeto de lei foi feito baseado nisso, não foi feito de vontade. Hoje, por exemplo, não foi feito de vontade livre do prefeito, por exemplo. Não foi criado, construído com as discussões que a gente faz aqui no conselho da Polipred. Tanto no conselho lá do conselho fiscal, como no conselho administrativo. Então, eu acho, assim, eu concordo com você que tem que ter discussão, mas o projeto de lei, nós não pegamos o projeto de lei para discutir ele, mas nós discutimos ele durante muitos anos, discutindo esse projeto de lei, para que isso fosse colocado na lei local. Então, é isso que eu queria falar só. Tá certo, Edu. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Edson? Pois não. Eu quero. Pois não. Já que entrou o PL na discussão e o André colocou aí a questão do servidor com deficiência, que foi o artigo 28A do PL, eu só queria dizer para os servidores que estão nessa condição, que fazem parte da listagem especial do concurso, como foi falado nos grupos hoje, isso não é privilégio, não, tá? Não é jeitinho nenhum, não. Isso aí é legal, está na lei. Então, vou pedir para vocês, rapidão, tá? O parágrafo 4º do inciso 3º do artigo 40 da Constituição. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvados ou disposto nos artigos 4A, 4B e 4C e 5º, ok? Então, o artigo 4A, ele trata diretamente dessa questão do servidor com deficiência. Então, só dizer para vocês, cuidado com quem te representa. Isso aí é direito. Então, o artigo 4A, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo, idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência. Maurício. Previamente submetidos à avaliação psicossocial realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar. Então, enquanto não tem essa lei local, esses servidores, eles têm que se garantir pelo mandado de injunção, que foi definido pela súmula vinculante 33 do STF. Então, não tem jeitinho e nem privilégio, tá, servidor? Isso aí são direitos garantidos por lei. E que o que a Poliprev está fazendo nesse PL é somente trazer benefícios para o servidor, de uma forma geral. Ok? Era isso. Tá certo, Edson. Obrigada. Mais alguém? Eu não entendi essa questão que o Edson colocou de jeitinho, quem é que citou essa questão de jeitinho, se isso apareceu em algum grupo, por que ele traz dessa maneira, por que ele traz uma questão dizendo cuidado, servidor, com quem te representa. Eu realmente não entendi essa colocação. Eu gostei muito do esclarecimento, por isso que eu acho, Sandra, André e demais
conselheiros, é o quanto é importante a gente pegar um documento como esse que está indo para a Câmara e a gente ter a possibilidade de discutir ponto a ponto, porque me parece, né, pela fala do Edson, estou entendendo que uma pessoa que traz alguns questionamentos, né, como eu estou trazendo, me parece que passa a ideia de que a gente é contra todos os pontos que ali estão colocados, pela fala do Edson Solange, tá? Pela fala do Edson. Então, quando a gente tem a possibilidade de pegar um documento como esse e se posicionar e falar ponto a ponto qual é a nossa questão, não dá espaço para esse tipo de colocação de cuidado com quem te representa e é jeitinho, né? Que ficou, me desculpem, assim, né? Um avançar da hora, a gente precisa terminar a reunião, né? Tornar a reunião um clima bastante tenso, mas eu acho que isso ficou bastante fora de contexto, sabe? Porque não é essa questão que eu vim trazer aqui, e ficou bastante descontextualizada essa fala que foi colocada nesse momento. Ok, Vanisa. Edson, eu vou te passar a palavra, mas peço que você seja breve. Claro. Muito rápido. É que teve muita discussão hoje, Vanisa, e foi colocado, sim. Infelizmente, eu não tenho esses privilégios. E que eu estou colocando, isso não são privilégios, são direitos. Entendeu? Foi colocado, sim. Eu não tenho esses privilégios que estão no PL. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é que não são privilégios, são direitos garantidos em lei. Tá? Inclusive, nós tivemos muito recentemente um servidor colega nosso que foi aposentado na condição de portador de deficiência por mandado de injunção no Poliprev, entendeu? Então, volto a dizer, não são privilégios, são direitos garantidos em lei. Okay? Eu concordo que não são privilégios e eu reforço mais uma vez, grupo de WhatsApp não é local de debate e discussão sobre qualquer coisa que aconteça. Espaço de discussão é esse que nós estamos fazendo agora. Então, ficou claro que aquele não é o melhor espaço para se discutir e não é um espaço que vai se decidir nada, né? Espaço de participação assegurado para participação e decisão são os conselhos, todos os conselhos que existem, inclusive esse que nós estamos tendo agora. Obrigada, Edson. Obrigada, Sandra, pela abertura do espaço aí, por me deixar falar e esclarecer os meus pontos de vista. Imagina, a reunião é nossa, não minha, tá tudo bem. Mas alguém quer fazer alguma colocação? Não? Você? Pois não, André. Eu queria só perguntar se ficou claro, se restou alguma dúvida, porque a gente está discutindo algo, já que entrou na pauta, restou alguma dúvida sobre alguma coisa que eu disse? Alguém leu alguma coisa que divirja disso que eu estou falando? Porque me parece que houve um certo descontentamento com algo pela falta de interpretação e leitura. Eu vou lembrar de novo, gente, o projeto não veio agora. Esse projeto estava na Câmara em 5 de agosto. Só que a impressão que eu tenho é que, como antecedia as eleições municipais, o foco era outro. E agora ele retornou agora, porque ele foi feito ajustes, deram um novo número para ele, e parece que ele aconteceu do dia para a noite, e a gente vem discutindo isso nos últimos 5 anos. Né? Então, assim, é só para perguntar, restou alguma dúvida? Tem algum ponto aí que alguém divirja, que alguém tenha dúvida, que eu possa esclarecer aqui no grupo ou em qualquer lugar? Tem grupos específicos que queiram marcar comigo? Lembrando que eu falo enquanto previdência, enquanto aqui estou. Eu não vou entrar nas questões relacionadas ao município, à política e nada além disso. Eu vou falar nas questões atinentes ao Poliprev, porque essa é a minha responsabilidade, é outra. É só para deixar em aberto, caso alguém queira marcar comigo, pessoalmente, com grupos, ou quiser
discutir isso no próprio grupo de vocês, ou agora eu estou à disposição, porque eu sei que alguns têm compromisso, mas eu tirei a noite para vocês. Eu estou às ordens. Ai, André, você é ótimo. Viu, Sandra? Para vocês é a melhor. Pois Viu, não, Sandra? Edson. Só reforçando o que o André acabou de dizer, o André, no próprio projeto de lei, traz lá o protocolo, maio de 2024. Eu não recordo o número agora, mas traz o protocolo. Tá certo, Edson. E a própria apresentação fala sobre o Tribunal de Contas. Como o André se colocou à disposição para continuar esclarecendo quaisquer pontos que tenham ficado, se tem esclarecimentos, eu vou liberar quem tinha compromisso pelo adiantado da hora, e aí quem desejar continuar com a conversa, fiquem à vontade, tá bom? Então, eu encerro oficialmente a reunião do Conselho Administrativo do Pauliprev, nessa noite do dia 11/11 de 2024, agradecendo a presença, participação, colaboração, compreensão, respeito, reciprocidade e empatia de todos presentes. Tenham todos um ótimo descanso, fiquem bem. Posso não ficar na reunião agora, mas se precisarem, podem me acionar, podem me perguntar se eu puder ajudar, estou às ordens e à disposição, pessoal. Eu vou precisar sair, porque eu fiz uma cirurgia dos olhos há poucos dias, e a luz do computador e a luz toda acesa eu estou sentindo um pouco de dor, então eu vou precisar me retirar. Peço desculpas por não ficar mais tempo com vocês. Agradeço mais uma vez a todos, tenham uma excelente noite e até a próxima. Boa noite, Boa noite. Sandra. Boa noite. Obrigada, André. Obrigada pela disponibilidade de vir e nos esclarecer, como sempre, viu? Obrigada.